Bom, então vamos lá. Nesse vídeo, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre um outro hormônio, que é o cortisol, beleza? Cortisol, também conhecido como hormônio do estresse. Cortisol é um hormônio muito importante, né? A gente vai ver que ele desenvolve diversas funções no nosso corpo, né? Algumas, a grande maioria delas, a gente pode dizer que são negativas, porém, ele também exerce funções importantes, né? Como, por exemplo, quando a gente desperta de manhã, é graças à liberação de cortisol, né? Então, o pico de cortisol acontece ali por volta das 6, 7 horas, em pessoas que têm um ciclo de sono normal ali, né? E através dessa liberação de cortisol, a gente levanta, a gente acorda, beleza? Então, a gente pode dizer que o cortisol, ele nos coloca ali num estado de alerta, de luta ou fuga, auxiliando aí o sistema nervoso simpático, beleza? Então o cortisol é um hormônio muito importante, porque ele tá ligado à nossa capacidade de lidar com estímulos adversos, beleza? Capacidade de lidar com estímulos adversos. Então, quando a gente tem algum problema, né, algum desafio, alguma coisa assim, a gente tende a liberar cortisol, né? Por quê? Porque é um mecanismo da gente ficar mais alerta, da gente ficar mais ativo, mais pronto para lidar justamente com esses estímulos adversos. Beleza? Agora vamos lá, falar um pouquinho sobre a síntese do cortisol. Então aqui a gente tem esquematizadinho, né? Aqui no canto esquerdo, a hipófise e o hipotálamo e a hipófise, né? Aqui em vermelhinho a gente tem uma célula. Deixa eu pegar outra cor aqui. Em vermelhinho a gente tem essa célula aqui, né? Que é o núcleo paraventricular, beleza? Então essa célulazinha aqui em vermelho é o núcleo paraventricular. E o que esse núcleo paraventricular vai fazer? O núcleo paraventricular, ele vai liberar um hormônio muito importante para a síntese, né, de um hormônio precursor do cortisol, que é o CRH. Então esse núcleo paraventricular vai liberar o CRH, que é o hormônio liberador da corticotropina. Tá? Então o CRH é o hormônio liberador da corticotropina. Beleza? Esse hormônio liberador de corticotropina, ele vai vir e ele vai atuar numa célula específica lá na hipófise, né? Que são os corticotropos. Então essa célula que está aqui no cantinho verde é o corticotropo. Beleza? E o corticotropo, por sua vez, vai fazer a liberação de um outro hormônio que vai ser muito importante para a síntese do cortisol, que é o ACTH, que é conhecido como adrenocorticotropina, né? Ou também pode ser chamado de hormônio adrenocorticoide, beleza? Aí, duas nomenclaturas diferentes para o ACTH. Esse ACTH, ele vai para a circulação, beleza? Para a corrente sanguínea, e depois ele vai chegar até a medula, até a glândula adrenal, né? Ou glândula suprarrenal. Então, esse triângulo aqui é a glândula adrenal, beleza? Eu fiz ela aqui, ela tem um formato triangular, né? Então, vocês podem ver que parece esse desenho lembra um pouquinho um A, né? Então, para associar aqui, glândula adrenal, beleza? Mas ela tem esse formato meio triangular mesmo. E ela é dividida em várias camadas, né? Então, a gente tem aqui no meio, essa parte que eu estou pintando de preto, que a gente chama de medula adrenal, né? Que é a parte mais central ali. Então, é uma parte da glândula adrenal que a gente tem tecido nervoso, ou seja, a gente tem neurônios aqui, por isso é chamado de medula adrenal. E a gente tem outras regiões aqui na periferia, né, que eu estou chamando de verde, aqui onde tracei a linha verde, né? A gente tem três regiões, né? Tem a zona glomerulosa, a zona fasciculata e também a zona reticular, né? Então a gente tem três áreas diferentes, né?
Porém, o que mais interessa para a gente nesse momento é essa que eu pintei de verde aqui, que a gente vai nomear ela de zona fasciculata. Beleza? Então, essa aqui é a zona fasciculata. O que vai acontecer nessa zona fasciculata, né? A zona fasciculata, ela vai receber a ação desse ACTH, né? Então, imagina, eu vou desenhar aqui do lado, a gente tem uma célula, tá? Essa célula aqui, ela tá lá onde? Lá na zona fasciculada, tá? E ela tem receptor. Aqui é o núcleo dessa célula. Essa célula, ela vai receber um estímulo do ACTH. Então, a gente tem aqui, ó, ACTH se ligando a esse receptor, ativando esse receptor, fazendo com que várias ações ocorram aqui dentro dessa célula, né? Então, a gente vai ter diversas vias acontecendo, e a partir dessas vias, a gente vai ter a formação do cortisol, né? A partir de uma molécula de colesterol. Beleza? Então aqui a gente tem o colesterol, vai sofrer ação de várias enzimas até formar o cortisol. Então só para a gente ter uma ideia aqui. Para a formação do cortisol, a gente tem o ACTH se ligando aqui na célula, né? E a gente tem o colesterol. Ele vai se transformar primeiro em pregnolona. Depois ele passa a ser progesterona. Depois ele passa a ser 17-hidroxiprogesterona. Depois 11-hidroxicortisol. Até por último formar o cortisol. Beleza? Então todas essas ações aqui, elas vão acontecer graças a enzimas. Beleza? Isso aqui a gente não precisa saber. Coloquei só porque eu achei legal a gente entender como que funciona, né? Porque não parece assim, ligou lá, do nada aparece cortisol, né? Mas não é assim. O colesterol, ele vai sofrer ação de várias enzimas, né? Então aqui tem uma enzima, aqui tem outra enzima, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. E essas enzimas, elas vão ir transformando essa molécula de colesterol, até formar o cortisol aqui com o produto final, beleza? Tá. Agora que a gente tem o cortisol, né? Esse cortisol aqui, ele vai para onde? Ele vai voltar lá para o tecido sanguíneo, tá? Vou fazer diferente. Cortisol aqui, ó. Então aqui, a zona fasciculata vai liberar o cortisol no tecido sanguíneo. E esse cortisol aqui, né? Ele vai ser levado pelo sangue para diferentes órgãos aí do nosso corpo, tá? Dentre eles, o fígado, tá? Então aqui no fígado, esse cortisol, ó, aqui está o cortisol, ele vai se ligar a receptores, né? Receptores, no caso, intracelulares, né? Por quê? Porque o cortisol é um hormônio lipídico, então ele vai se ligar a receptores lá dentro da célula, tá? Então esse aqui é um receptor do cortisol, ele atravessa a membrana, se liga a esse receptor, ele vai se ligar a receptores aqui no interior do fígado e vai levar a ativação de vias que promovem um aumento na gliconeogênese, tá? Então vai promover aqui um aumento no processo de gliconeogênese, que é a produção de glicose, ou seja, isso vai levar a um aumento de glicose no sangue, beleza? Então o cortisol se liga a receptores intracelulares lá no fígado e ele leva a um estímulo ali no processo de gliconeogênese. Isso aqui é o fígado, beleza? O cortisol, ele também se liga a receptores lá no núcleo das células tecido adiposo, tá? Então isso aqui é tecido adiposo. E lá ele vai ativar aquela tesourinha que a gente tem, né? Ele vai ativar uma enzima lipase que faz o quê? Que faz a quebra desse tecido adiposo. Então a gente tem aqui a tesourinha, vai quebrar esse tecido adiposo e liberar duas moléculas, né? Liberar o glicerol
e também ácidos graxos, beleza? Esse glicerol aqui, ele vai ser utilizado lá pelo fígado para a síntese de mais glicose, beleza? Então ele vai ser mandado lá para o fígado, onde ele vai participar do processo de gliconeogênese. Esses ácidos graxos que foram liberados, eles não vão ser utilizados nesse processo, tá? Os ácidos graxos, eles vão ser mandados para outras áreas do corpo, tá? Então eles vão ser mandados, eles são enviados para áreas específicas do corpo. Então a gente tem, por exemplo, que eles podem ser mandados lá para a região do abdômen, né, atrás do pescoço ali, no caso quando as pessoas têm excesso de cortisol, enfim, eles vão proporcionar a gordura localizada em pontos específicos ali do nosso corpo, beleza? Então o cortisol se ligando a receptores intracelulares lá no tecido adiposo, né, se ligando a receptores no tecido adiposo, ele vai estimular essa enzima aqui, que é uma enzima lipase, que vai fazer a quebra, né, a tesourinha, vai fazer a quebra dos triglicerídeos em glicerol e ácidos graxos. O glicerol é utilizado na gliconeogênese e os ácidos graxos eles vão ser enviados para áreas específicas do nosso corpo. E o colesterol, o cortisol, ele também vai se ligar, né, ele também vai atuar aqui no nosso músculo esquelético, beleza? Então aqui no músculo esquelético ele se liga a receptores e ele vai ativar enzimas específicas aqui no músculo esquelético, são chamadas de proteases. Então aqui no músculo esquelético ele vai ativar essas enzimazinhas aqui, que são as proteases. Essas proteases, elas funcionam como se fossem tesourinhas também. Só que o que elas vão fazer? Elas vão cortar as proteínas, elas vão degradar, vão fazer a quebra das proteínas musculares. Ou seja, no tecido muscular, o cortisol vai aumentar o catabolismo das proteínas. O que, a longo prazo ali, né, no efeito ao longo do tempo, vai levar a uma diminuição da massa muscular. Beleza? Então, o cortisol, atuando no nosso músculo esquelético, ele vai ativar a liberação de proteases, né, que são proteínas que vão fazer a quebra de aminoácidos, a quebra de fibras musculares. Beleza? Bom, e por último, o cortisol ele também vai atuar aqui embaixo, né, nas nossas células imunes, tá? Então essas células que tem um L dentro aqui, ó, esse aqui é um L, nada mais é do que os linfócitos, né? Não só os linfócitos, né? A gente tem linfócitos, monócitos, fagócitos, enfim. Ele vai atuar nas nossas células do sistema imune. Tá? Então ele vai atuar nas células do sistema imune. E o cortisol, ele vai causar a inibição dessas células. Tá? Então o cortisol se liga a receptores intracelulares lá. E quando ele se liga a esses receptores, ele vai ativar vias que levam à inibição das células do sistema imune. Ou seja, ele vai funcionar como um hormônio, né, como uma substância imunossupressora, beleza? Ele vai funcionar como um imunossupressor para essas substâncias, porque ele vai impedir a atuação das células imunes, né? Diminuindo a quantidade dessas células, né? E diminuindo também a produção de anticorpos, né? Então, quando a gente tem diminuição dessas células, a gente tem diminuição da produção de anticorpos. Beleza? Então, dentre as principais funções do cortisol, a gente pode citar aqui, atuando no fígado, vai promover a gliconeogênese, aumenta a glicose no sangue. Tecido adiposo, promove a quebra dos triglicerídeos em glicerol e ácidos graxos, né? O ácido graxo ele é mandado para outras partes ali específicas do corpo. No tecido muscular,
ele vai aumentar o catabolismo de proteínas, diminuindo a massa muscular. E lá na célula do sistema imune, né, ele vai provocar a inibição dessas células, trabalhando como uma substância imunossupressora, beleza? Diminui a quantidade de células do sistema imune e também a produção de anticorpos. E ele também vai atuar no sistema nervoso central, né? Eu não coloquei aqui, vou fazer aqui do ladinho, ó. Vou fazer um cérebrozinho aqui. Finge que isso aqui é um cérebro. Aqui é o cerebelo, que a gente tem um cérebro. Finge que é, tá? Então, é o sistema nervoso central, né? Então, o cortisol ele vai atuar aqui no sistema nervoso central, provocando ali alterações do nosso humor, né? Então, ele vai cuidar principalmente ali do nosso humor, né? Podendo melhorar ou piorar o nosso humor. E ele também está ligado com comportamentos como a insônia, né? E também a sensação de euforia, né? Ou ansiedade, né? E tal. Então a insônia, né? Por exemplo, quando a gente tem uma liberação grande de cortisol durante a noite, muitas vezes a gente não consegue dormir, a gente tem casos de insônia, né? Então, por exemplo, quando a gente tem liberação cortisol, período noturno, né? Então isso leva, por exemplo, à insônia, tá? Então eu acredito que seja isso em relação às principais funções do cortisol. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre duas situações que a gente viu, né? Que são o hipercortisolismo, né? Que eu vou escrever aqui. E o fazer de azul aqui. Hipocortisolismo. Eu acredito que isso não vai cair na prova, tá? Porque não é um conteúdo específico da fisiologia, tá mais voltado para a patologia, tá? Mas, como foi passado, é bom a gente ver, né? Para pelo menos saber aí o que é, para ter uma noção, tá? Então vamos lá. O hipercortisolismo, né, inclui a síndrome de Cushing, né, que a gente viu. Então, a gente tem aqui a síndrome de Cushing, né? E quando a gente fala em hipocortisolismo, a gente vai ter a doença ou síndrome de Addison, tá? Então a gente vai ter aqui a síndrome de Addison. Eu não sei se é assim que escreve, acredito que sim, tá? Em relação ao hipercortisolismo, a gente viu que tem algumas características, né, para você diagnosticar ali essa síndrome. Então as pessoas elas tendem a ter estrias no abdômen, né? Então a professora comentou sobre, né? Então a gente viu que aquelas estrias são estrias profundas. Deixa eu escrever isso aqui direito. Abdômen. Então são estrias profundas, né? Estrias mais avermelhadas, assim, né? Bem largas. Então estrias realmente assim bem diferenciadas, a gente pode dizer, né? Então vermelhos, profundos e mais largos. Também tem a questão da equimose, né? Que são aqueles hematomas, né? Marcas, principalmente. Mesma coisa que hematoma. A gente também pode estar a questão na face da lua cheia, né? Então lembra daquela imagem, né? Face da lua cheia. Então a pessoa fica com o rosto ali redondo, né? Praticamente irreconhecível. A gente também pode citar aquela gordura localizada na parte posterior do pescoço, né? Eu não lembro o nome agora, mas a gente tem gordura localizada no pescoço, principalmente parte posterior, né? Parte de trás. E pode levar a um caso aí, por exemplo, de perda óssea, né? Pessoas que têm hipercortisolismo têm tendência ali a ter um aumento de perda óssea, né? Também conhecida como osteoporose, devido, né, ao aumento da atividade dos osteoclastos. Então, devido ao aumento da atividade dos
osteoclastos. Então, os osteoclastos, eles são células do sistema do nosso tecido ósseo que fazem a reabsorção óssea, ou seja, eles degradam o tecido, né? Então, a gente tem um aumento da atividade desses osteoclastos, a gente tem um aumento da degradação de tecido que vai levar ao quadro de osteoporose. Em relação ao hipocortisolismo, nome um pouquinho difícil de falar, a gente vai ter uma situação ali meio que contrária, né? Então, a pessoa ela costuma ter muita fadiga, né? Então, a gente tem como principais sintomas a fadiga, tem uma maior chance de desenvolver depressão. Por quê? O cortisol é um hormônio que ele coloca a gente no estado de motivação. Não vou dizer motivação, mas ele coloca a gente no estado de ação, né? De preparar a gente para realizar determinadas ações. Tá? Aqui a gente também pode citar a questão da hipotensão. Né? Se aqui a gente tem hipotensão, no hipercortisolismo a gente vai ter o quê? Hipertensão. Então, aqui no cortisolismo a gente tem hipertensão, no hipercortisolismo, hipertensão, no hipocortisolismo, hipotensão. E também, né, hipoglicemia. Porque a gente viu que uma das funções do cortisol é aumentar a glicemia sanguínea, né? Então, quando a gente tem uma diminuição, né, ali do cortisol, a gente vai ter uma diminuição também nos níveis de glicose no sangue. Tá? Então, no hipercortisolismo a gente não pode citar, a gente tem uma hiperglicemia, beleza? E também, acabei esquecendo, em relação ao aumento da pressão, né, que a gente colocou a hipertensão e a hipotensão. Tá? Como é que isso vai acontecer? Então, a gente viu que o cortisol ele vai atuar também no néfron. Tá? Então, o néfron é mais ou menos assim, né? Ele tem ali vários, como se fossem vários canais ali por onde vai passar a urina. Né? Eles ficam nos rins. Tá? Então, nos rins a gente tem o quê? A gente tem o néfron. E o cortisol, ele vai atuar, né, lá nesse néfron, né? Então a gente tem lá o cortisol atuando, fazendo com que a gente tenha um aumento da reabsorção de sódio. Então aqui no néfron, o néfron é como se fosse um tubo, né, por onde vai sair ali a nossa urina. Então aqui a gente tem sódio, né, sódio, enfim, e a água, outras coisas também, a urina, né, por onde vai sair. Então, o cortisol, ele vai se ligar aqui às células, né? Imagina que isso aqui é uma célula do néfron, expandir ela. Ele vai se ligar a receptores aqui nessas células do néfron e vai fazer com que a gente tenha vias que levam ao aumento da reabsorção de sódio, ou seja, o aumento da reabsorção de sódio. Ou seja, aquele sódio que estava passando por aqui, que ia ser secretado através da urina, ele vai ser reabsorvido e vai voltar para onde? Vai voltar para a corrente sanguínea. Então a gente tem reabsorção de sódio e o sódio é mandado para a corrente sanguínea, beleza? Quando o sódio é mandado para a corrente sanguínea, ele vai mexer na volemia, né, desse sangue. Então, o que seria a volemia? Né? A volemia é a concentração solvente soluto, ou seja, a concentração de íons, né, para a concentração de água. Então, quando esse sódio ele volta para cá, ele vai mexer na volemia. Ou seja, a gente vai ter sódio, né? A gente vai ter uma grande quantidade de sódio e menos água. O que vai acontecer? A gente vai ter que, dentro desse vaso sanguíneo, a gente vai ter a chegada de mais água. Né? Então, a gente vai ter água sendo atraída pelo sódio, pelo aumento de sódio. Tá? Então, a gente tem bastante água aqui. Ou seja, quando a gente tem uma concentração, né, dos níveis de sódio e também o sódio atrai a água, a gente vai ter um aumento também da concentração de água, a gente vai ter um aumento da volemia. A gente vai ter muito soluto e muito solvente, ou seja, isso vai levar ao aumento da nossa pressão arterial, beleza? Aumentando assim pressão arterial, tá? Então esse é o mecanismo pelo qual a gente tem a hipertensão aqui, né, no caso do hipercortisolismo, ou a hipotensão, né, no caso aqui da hipotensão não absorve sódio, a hipertensão absorve muito sódio, né? Enfim, e é assim que o colesterol ele vai auxiliar aí, na regulação da nossa pressão arterial, no aumento da nossa pressão arterial, beleza? Então, acho que foi isso, né, de modo geral. Bastante coisa que a gente viu, né? E para fechar, aquelas recomendaçõezinhas, vou colocar aqui do ladinho, né?
qual o melhor remédio quando a gente fala, né, de colesterol, né? Então, o que a gente pode fazer para a gente melhorar, né, perdão, eu falei colesterol de novo, é cortisol. O que a gente pode fazer para a gente melhorar, né, aí os nossos níveis de cortisol, né? Então, além da medicação, a gente sabe que a gente tem medicação que auxilia a fazer o controle, né, tanto o aumento quanto a diminuição de cortisol, tem os corticoides, né? Mas os principais que a gente viu, né, os principais, assim, a receita de bolo, né, o básico ali para a gente melhorar, não só o cortisol, mas todos os hormônios da nossa saúde de modo geral, é melhorar o nosso sono, melhorar a nossa alimentação e praticar atividade física, aumentar aqui a prática de atividade física, beleza? Então, isso aqui a gente pode dizer que são fatores que influenciam, né, aí, nos níveis de cortisol. Beleza? Então, fatores que influenciam no nível de cortisol: sono, alimentação, atividade física. Bom, então foi isso para esse vídeo. Espero que tenha ajudado aí, né? Vou deixar grandão aqui para caso alguém queira tirar um print. E é isso aí, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre os hormônios da tireoide, enfim. Valeu?